Olá pessoal, sou o professor João Mota e hoje nós vamos aprender um pouco aqui no canal Sou Mais Ciência sobre termoquímica, aula 1. Esse conteúdo de termoquímica nós vamos então ver em algumas aulas. Gabarito das atividades, que são as respostas das atividades sobre propriedades coligativas. 2. A aula 2 de propriedades coligativas. Processos térmicos. Então, a termoquímica é a área da química que vai estudar os processos térmicos. E o que são, então, esses processos térmicos? São aqueles onde vai haver absorção ou liberação de energia. No caso da absorção de energia, nós chamamos de endotérmico e na liberação nós chamamos de exotérmico. Em reações químicas, em processos químicos, nós vamos, então, determinar essa energia por meio da entalpia, que é a quantidade de energia de um processo físico ou químico. Nos processos endotérmicos, nós vamos ter então a absorção de energia, o ΔH, que é a variação da entalpia, vai ser maior que zero, ou seja, é positivo, e normalmente nós vamos poder observar isso por meio do aumento da temperatura. Então, o aumento de temperatura vai indicar a absorção de energia e o ΔH é maior que zero, ou seja, positivo. Nos processos exotérmicos, nós vamos ter liberação de energia, o ΔH vai ser menor que zero, ou seja, é negativo, e nós podemos observar a diminuição da temperatura. Outro fator interessante é que os processos endo e exotérmicos eles ocorrem aos pares. Se alguém está absorvendo energia, é porque alguém está liberando essa energia. Então, eu posso dizer que um material para um determinado material é endo e para um material próximo é exo. Exemplos. Então, nós temos aqui uma equação termoquímica, onde você vai ter a equação química e, ao final, você vai ter o valor da energia. Então, isso é o que nós chamamos de uma equação termoquímica, quando o valor da energia referente àquela reação ou àquele fenômeno é apresentado. Então, a energia foi apresentada, você tem a equação química, isso tudo nós chamamos de equação termoquímica. Algumas regrinhas que nós temos que ficar atentos. A primeira é, quando uma equação termoquímica for multiplicada ou dividida, não só multiplicada, o valor do ΔH também vai ser multiplicado ou dividido pelo mesmo fator. Uma outra regra é, quando a equação química for invertida, o valor do ΔH vai se manter, porém você vai trocar o sinal. O que significa, pessoal? Significa o seguinte, aqui nessa primeira equação. Então, na primeira equação, nós temos um sentido da seta, então aqui são os reagentes, aqui são os produtos, e nós temos a energia, menos 367,5 kJ. O que significa isso? Que esse processo ele é exotérmico, é negativo, liberação de energia. Se nós escrevermos essa equação de modo inverso, ou seja, NaOH mais H2, gerando H2O e Na, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a inversão do sinal. Então, ao invés de ser negativo, vai ser positivo. Se ele é positivo, o que indica? Indica que é endotérmico, ou seja, nesse sentido, a reação é exotérmica, no sentido inverso, é exotérmica, para esse exemplo. Aqui, então, seria um modo de tentar deixar isso mais claro. Nós pegamos essa equação e invertemos ela. Observem, H2O, além de inverter, foi feita a divisão. Então, essa equação foi dividida por 2. Então, ao invés de ser 2H2O, ficou H2O. Ao invés de ficar 2H2, H2. Ao invés de ficar O2, ficou meio de O2. Então, o que aconteceu? Eu inverti a equação e também dividi ela por 2. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o mesmo com a minha energia. Eu vou ter que dividir ela por 2 e eu também vou ter que inverter o sinal. Invertir o sinal porque a equação ela foi invertida e dividir a energia por 2
porque eu dividi toda a minha equação por 2. Então, nós temos que ficar atentos a essas regrinhas. Em situações cotidianas, nós podemos também trabalhar essa ideia de absorção de energia, liberação de energia. Lembrando que absorver energia é endotérmico, liberar energia é exotérmico. Isso vai ocorrer também com as mudanças de estado físico. Então, se eu tenho um estado sólido e eu vou para o estado líquido, eu estou tendo absorção de calor. Eu estou tendo absorção de energia, ou seja, é um processo endotérmico, do mesmo jeito do líquido para o gasoso. Então, nós temos do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ocorre a absorção de calor e no final nós vamos ter um processo endotérmico. No sentido inverso, então, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, nós vamos ter liberação de calor. Fiquem atentos ao seguinte: se o que está acontecendo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? Está tendo um aumento de temperatura. Então, os materiais vão absorver energia endotérmico, aumento da temperatura do material. Se eu tenho o inverso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu tenho um resfriamento. Se eu tenho um resfriamento, eu tenho uma diminuição da temperatura e, no caso, o meu material está liberando energia. Ou seja, de modo prático, quando nós sentimos que o ambiente está quente, nós absorvemos energia. Então, para nós é endotérmico, estamos absorvendo energia. Quando nós sentimos que o ambiente está frio, nós liberamos energia para o ambiente, ou seja, isso indica que nós estamos com frio. A sensação de frio para o nosso corpo indica que nós estamos liberando energia, ou seja, é um processo exotérmico. A sensação de que está quente o ambiente é porque nós absorvemos energia, nesse caso é um processo endotérmico. Cálculo da entalpia. Então, a entalpia ela vai ser calculada por meio das energias dos reagentes e dos produtos. Mas de que modo? Então, sempre vai ser produto menos reagente. Então, ΔH, que é a variação da entalpia, vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essas energias, essa entalpia ela também pode ser determinada por meio da energia das ligações, ou seja, as ligações dos produtos elas são formadas e as ligações dos reagentes são rompidas. Também pode ser determinado pela energia do estado inicial e final, quando ocorrer, por exemplo, uma mudança de estado físico. Então, é só para mostrar que existem vários modos de nós determinarmos a energia envolvida em um fenômeno físico ou químico. Como é que nós fazemos, então, o cálculo da energia ou da entalpia da reação por meio da energia das ligações? Então, inicialmente, nós temos a nossa reação química e nós temos que avaliar quais ligações, como eu estou falando de energia das ligações, então eu tenho que saber quais ligações são rompidas nos reagentes e quais ligações são formadas nos produtos. Nesse caso, nós temos uma ligação dupla sendo rompida entre os carbonos e uma ligação entre os hidrogênios sendo rompida. Já ligações formadas, nós temos a ligação carbono-carbono e duas ligações carbono-hidrogênio. Nesse cálculo, nós vamos pegar ligações rompidas, no caso, as ligações rompidas, menos as ligações formadas. Lembrando, as rompidas são os reagentes e as formadas são os produtos. E aí nós vamos, então, calcular. Normalmente, quando isso for pedido, vai ser dada uma tabela ou vai ser dados os valores da energia das ligações. Então, vai ser rompida uma ligação C+C, eu procuro na tabela aqui, C+C, 614 é a energia. E eu olho também que uma ligação HH vai ser rompida, ligação HH 436. Então, como eu tenho essas duas ligações rompidas, eu somo essas energias, que deu 1050. Então, isso é a energia das ligações rompidas. Agora, eu vou para as ligações formadas. Eu tenho uma ligação CC, que é 347 aproximadamente, e eu tenho duas ligações CH. Ligação CH 413.
Então, como são duas ligações CH, 2 vezes 413. Quando nós fazemos isso, então nós vamos observar o seguinte. 2 vezes 413, esse valor, ele aqui ele está errado, certo, pessoal? Então, o valor correto é esse, 1173. Então, 2 vezes 413 vai dar 826. 826 mais 347 dá 1173. Então, desconsidere esse valor que ele está errado. Então, 1173. Como eu tenho ligações rompidas 1050 menos ligações formadas 1173, as energias, eu faço a subtração. E a subtração deu menos 123 kJ, ou seja, a energia dessa reação ela é menos 123. O processo, então, ele é exotérmico, porque houve liberação de energia. Outro modo para a gente determinar, então, é a entalpia de formação. E o que seria a entalpia de formação? A entalpia de formação ela é a entalpia do estado padrão dos materiais, ou seja, 25 graus Celsius ATM, e a substância simples, quando estão no estado padrão, vai ser zero. O que seria, de modo geral, esse estado padrão? É o estado onde nós encontramos esses materiais na natureza. Então, o hidrogênio ele é gasoso. Então, a energia de formação desse hidrogênio é zero. A do oxigênio, o oxigênio também no ambiente é gasoso, então a entalpia de formação dele é zero. O carbono, ele na natureza é encontrado na forma de grafite. Então, o carbono na forma de grafite vai ter também essa energia igual a zero. O enxofre vai ser um enxofre rômbico, também vai ser igual a zero. Então, nós temos que ficar atentos a algumas informações para poder, então, determinar a energia da formação. Então, aqui um cálculo da energia de formação. Na energia de formação, nós vamos ter a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E, novamente, vai ser dados os valores das energias de formação. Então, o que nós temos que fazer? É só pegar essas informações, esses valores, jogar na nossa equação e depois determinar a energia. Então, eu tenho aqui reagentes Na2O2 e H2O, e eu tenho NaOH e O2 nos produtos. Só que eu vejo que eu tenho 2 vezes o Na2O2, 2 vezes o H2O e 4 vezes o NaOH. Então, isso eu tenho que ficar atento. Por quê? Porque quando eu for fazer o cálculo, eu tenho que lembrar o seguinte. Primeiro, o oxigênio está no estado gasoso. É o estado padrão dele. Então, a energia aqui é zero. Está sendo mostrado aqui na tabela. A energia é zero. Então, nos produtos, nós vamos ter só o valor referente ao NaOH, que é menos 427 aproximadamente. Como são 4, então 4 vezes isso. 4 vezes menos 427, que vai dar menos 1.708. Agora vamos para os reagentes. Reagentes eu tenho Na2O2, que a energia é menos 511. Como eu tenho 2, então 2 vezes menos 511, mais o valor da formação da água, que é menos 286. Como eu tenho duas águas, 2 vezes menos 286. Então, no final, vai dar menos 1.579. Como é produto menos reagentes, então nós pegamos produto menos 1.708 menos os reagentes, que é menos 1.579. O parêntese existiu para separar os sinais iguais, menos e menos, para separar os sinais, menos e menos. Lembrando que menos vezes menos fica mais. Então, menos 1.708 mais 1.579 vai ser igual a menos 129 kJ. Ou seja, a energia de formação desses compostos, a energia dessa reação determinada por meio da energia de formação de cada uma das suas substâncias é menos 129. De novo, indicando um processo exotérmico, a liberação de energia. Outro modo para você determinar a energia de uma reação é por meio da entalpia de combustão. Então, vamos apresentar 3 nessa aula. Por meio da energia das ligações, por meio da energia de formação e por meio da entalpia de combustão.
Então, combustão é a energia, né? A entalpia de combustão vai ser a energia liberada na queima de 1 mol de uma determinada substância. Então, a combustão, para quem não lembra, é quando os materiais queimam, pegam fogo. Por exemplo, a entalpia de combustão do álcool etílico é menos 1368. Então, a entalpia de combustão é menos 1368. Quem não lembra, uma equação de combustão, nós vamos ter a presença do combustível, do comburente, que é o oxigênio, vai gerar CO2 e água. Isso na maioria das reações de combustão. A entalpia de combustão do hidrogênio é menos 286 kJ. Hidrogênio, oxigênio, gerando água. Nesse caso não gera CO2 porque não é um composto orgânico. Como que é feito então o cálculo para a gente determinar a energia de uma reação por meio da energia de combustão? Então, da mesma forma, as informações são apresentadas, você tem então as substâncias que participam da reação e aí você vai fazendo o cálculo. Lembrando que é do mesmo jeito, produtos menos reagentes. Então, aqui no produto eu tenho a água, que a energia de combustão, a energia de formação da água vai ser menos 286. Menos 286, como eu tenho 3 águas, 3 vezes menos 286. E também temos o CO2, que é menos 394. Então, 2 vezes menos 394. Por quê? Porque são 2 mols de CO2. Então, 2 vezes 394. No final, vai dar menos 1646. Para os reagentes, nós não incluímos o do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio está no estado gasoso e isso é o estado padrão dele. Como é o estado padrão dele, a energia vai ser igual a zero. Então, nós vamos colocar só a energia de formação do álcool, que é menos 278. Então, com essas informações, nós vamos chegar ao valor de menos 1.368 kJ, ou seja, a combustão de 1 mol de etanol vai liberar 1.368 kJ. 1.368 kJ. O que significa isso? Processo exotérmico, que nós já sabemos que as reações de combustão são processos exotérmicos, a liberação de energia. Bem, pessoal, a aula de hoje era isso. Então, novamente, fiquem atentos, assistam com calma, com tranquilidade. Se tiver alguma dúvida, revejam as informações e aí sim vocês vão compreender bem melhor o conteúdo. Aqui nós temos então as atividades. A primeira questão, ele dá algumas equações termoquímicas e pede para que vocês digam qual delas vai indicar uma formação, calor de formação ou de combustão. Então, em qual dessas equações indica um calor de formação e de combustão ao mesmo tempo? Na segunda questão, é pedido para que vocês analisem as afirmações e determinem aquela que é a correta. Na terceira questão, é pedido para que vocês indiquem os itens corretos. Então, se o item 0, 1, 2 ou 3 é correto. Então, na verdade, pode ter mais de um correto. Na questão 4, vocês vão analisar a imagem, baseado no que foi apresentado hoje na aula, e vocês vão tentar determinar qual é o item correto. Na questão 5, é dado para vocês uma equação, é dado também, por meio de uma tabela, a energia, a entalpia de formação, e por meio dessas informações você vai tentar determinar a energia da reação. Então era isso, pessoal. Até mais. Um abraço.